tempo de louvor, né? Para quem não estava aqui antes, nós chegou um pouquinho mais cedo, né? Então a gente estava acompanhando aqui o pessoal ensaiando e vendo depois eles louvando mesmo. Muito legal, assim, muito bom. Eu senti muito a presença do Senhor e honrar a vida da Cris, do Luan, da Lívia e do pastor. A gente tem uma equipe de louvor, amém? E o pastor falou sobre a palavra ser o momento mais importante, né, do nosso culto. E eu gosto de uma frase que o Douglas Gonçalves fala, que ele diz assim: a palavra nos prepara, é a palavra que nos prepara para a adoração, e não o louvor que nos prepara para a palavra. Porque primeiro a gente lê as escrituras e daí fluem as canções. Então a gente vem primeiro a palavra e depois o louvor. Amém? Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre algo que eu falo muito, mas de uma forma diferente, que é sobre Salmo 139, mais uma outra parte. E espero que vocês possam absorver o que o Senhor tem para falar. Creio que essa noite foi planejada por Ele, pensada por Ele, não por mim. Amém? Então, se eu puder colocar lá o Salmo 139, eu vou estar lendo do 7 até o 18. Não, melhor, Rô, do 13 ao 18, desculpa. Do 13 ao 18. Confundi. Amém. Vou ler lá que é diferente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Acho que é só até aí, né, Rô? Só até aí. Amém? O pastor já orou, mas quero estar orando de novo aqui. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de culto, pela nossa saúde, Pai, pela nossa casa, por ter essa casa aberta, essa igreja aberta, Senhor. Eu louvo, Senhor, o seu nome, porque o Senhor nos criou, Pai, e não foi um acaso. O Senhor nos planejou, o Senhor nos desejou, e nós estamos aqui porque o Senhor quis, Pai. Te agradeço, peço, Senhor, que essa palavra, esse momento seja importante realmente para nós, Pai. E que as palavras venham saltar aos nossos olhos e aos nossos corações, Pai, como uma flecha de fogo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tô sem relógio aqui. Aí, se alguém puder me dar um toque, quando estiver perto, porque... Amém. Salmo 139, né?
para mim é uma passagem assim que mudou a minha vida, que virou uma chave na minha vida. Então, vocês já devem ter ouvido eu falar algumas vezes sobre o Salmo 139, mas dessa vez é um pouco diferente, porque o Senhor já vinha falando muito comigo sobre o que eu vou falar hoje, e nós podemos tirar muitas coisas nesse Salmo 139, né? Como eu não olhei ele inteiro, para quem já leu, para quem já ouviu, eu tenho assim comigo que já no tema dele diz já, né? Davi, ele está declarando a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? Davi está declarando que Deus, ele sabe de tudo, ele fez tudo, ele é o dono de tudo. Ele está declarando que, não como os nossos pais biológicos, talvez um acaso, mas como nosso Deus Pai, Ele nos fez da forma que Ele realmente quis, todos os detalhes. Como no tema diz, que é o tecer do Criador. E Ele nos teceu, Ele nos criou, nós somos entretecidos, não sei se eu estou falando certo, mas nós somos como que se diz, me fugiu a palavra, mas dessa vez, que faz lá, não, depois eu lembro, mas enfim, isso. Amém, obrigado. Eu entendo, né, que Davi, ele, quando escreveu esses salmos, ele estava trazendo esses salmos, tipo, ele estava declarando nesses salmos ali, como eu falei, a onisciência de Deus, e ele mostra como nós somos planejados nesses salmos. Ele mostra que nós não conseguimos fugir da presença do Senhor. E também, ao decorrer de todos os salmos, cita muito o mestre da música, né? Que também conhecido como músico mor, como falam algumas vezes aqui. E eu fui pesquisar o que seria esse músico, o que seria esse mestre da música. E sempre nos salmos, se a gente for ver, sempre, não todos, mas em alguns salmos, fala Davi, o salmo de Davi é o músico tal, o salmo de Davi é o mestre da música. E eu fiquei pensando assim, será que Davi estava ali liberando e ele ia, como se fosse na sala de oração, a gente faz uma oração e o músico libera uma canção. E eu fui buscar mais sobre isso, né? E o que eu encontrei sobre esse músico, sobre esse mestre da música, ele era conhecido como um ministro de louvor da adoração judaica nos tempos antigos. E tinham muitos músicos, né? Os levitas, como eram chamados, os da tribo de Levi. E eu fiquei pensando assim, mas como que eu vou conseguir trazer para os dias passados e para os dias de hoje? E eu fui buscar mais sobre isso, e estes músicos, eles com certeza eles exerciam uma função no louvor ali, né? E o músico mor, esses mestres da música, eles eram como se fosse como eu posso dizer, tem o líder de adoração e tem o pessoal que trabalha junto na adoração, né? Ele era como se fosse o líder da adoração. E ele regia ali as canções, né? E eu fiquei pensando assim, imagina Davi lá liberando o salmo, e daí, na minha cabeça, né, gente?
E daí ele liberando a canção ali. Liberando a canção. Daí eu fiquei pensando. E daí eu comecei a rir assim lá em casa, porque fiquei tipo tentando liberar algo assim, né? Daí tava eu lá e daí daqui a pouco chegou o pessoal lá em casa. Eu já perdi o foco assim, já fui pro meu quarto. Mas eu fiquei pensando, tipo, imagina, Davi lá, liberando e ele. Tu me conheces desde o ventre da minha mãe, tu me persegues. E daí isso ficou muito na minha cabeça. Daí eu fiquei pensando, pô, fiquei tipo entrando no texto e imagina, tipo, se a gente for tirar todas as canções que os salmos libera para nós, como é importante, né, esse papel do músico desde os tempos antigos. E como eu falei, esses músicos exerciam uma atividade de adoração no templo. O músico mor, ou mestre da música, ele era o dirigente dos cantores levitas, que serviam no templo. A tribo de Levi era separada para o serviço do Senhor. Eu posso... Sim. E o Salmo 139, ele é um salmo que talvez eu creio assim comigo que não tenho, tipo, muitas pessoas não exaltam, mas eu comecei a pesquisar mais sobre ele no YouTube e tudo, e eu achei muitas canções sobre o Salmo 139, e até da F-Hope e tudo, um espontâneo, e como é difícil às vezes a gente achar canções que são tema mesmo, como os salmos, assim. A gente acha, tipo assim, músicas que tiram partes de alguns versículos e encaixam na letra. Mas eu achei muito legal que eu achei músicas da Tamires Garcia, uma da F-Hope também, mas era um espontâneo. E, enfim, o que eu tirei desse salmo, que eu tiro dele, quem aqui foi desejado pelo pai de vocês? Quem aqui foi? Quem foi... Quem foi desejado, esperado pelo pai de vocês? Levanta a mão, gente, levanta a mão. O pai, eu falei o pai. Ó, o seu nível pegou lá. Seu nível... Foi desejado, então, pelos dois. E sempre que eu leio esses salmos, eu fico pensando, pô, mas os meus pais não, sabe, não, foi um acaso ali. Tipo, aconteceu, todos os meus irmãos aconteceram, né? E hoje em dia, na geração nova que tem passado agora, muitos são realmente planejados, né? Tipo assim, a pessoa, quero ter um filho com 30 e poucos anos, quero ter um filho com 29 anos. A minha irmã foi assim, ela, tipo, planejou ter o filho dela com a idade que ela teve, e hoje o João tá lá com 2 aninhos, e ela planejou, tipo, ter ele com essa idade. Só que ela fez todo um processo, tipo, na medicina ali certinho, para fazer as coisas certas, conseguir engravidar no tempo certo, e deu certo. E eu fico pensando assim, pô, como será que vai ser para ele lá na frente, ele ler esses salmos e ver que os dois pais dele o desejaram, né? Porque quando eu li pela primeira vez, eu fiquei pensando, pô, mas como que ele ia saber que no ventre, tipo, como que ele ia já me desejar no ventre da minha mãe? Como que ele ia escrever todos os meus dias no livro? E eu ficava assim, tirando isso e ficava me incomodando, sabe? Daí, o Espírito Santo começou a liberar na minha vida, assim. E liberar, tipo, com cura, sabe?
porque nós temos hoje nos nossos dias que a paternidade é algo muito complicado, é algo que a gente precisa realmente se atentar a isso, porque eu digo por mim mesmo, a gente, homem mesmo, como que eu posso dizer, homem é mais difícil de aceitar, é mais difícil de aceitar que você tem um problema, e talvez algumas mulheres também, mas para mim, a Rô sempre fala sobre buscar ajuda, sobre falar, e eu tinha muita dificuldade. Hoje tenho um pouco menos, mas ainda tenho dificuldade, porque a gente acha que por a gente ser filho de Deus, a gente ser amado por Deus, a gente não precisa buscar ajuda, a gente não precisa sarar as nossas feridas, a gente não precisa ser curado, e a gente precisa, gente. Hoje eu posso dizer que o Isaac de 4 anos atrás é muito mais, como posso dizer, muito menos machucado do que o Isaac, sabe? O Isaac de hoje é muito menos mais machucado que o Isaac de 4 anos atrás, porque eu não tinha nada de entendimento. Eu sei que hoje o que eu tenho ainda é muito pouco, mas a gente precisa se atentar a isso. Por que eu estou falando disso? Porque a nossa geração é uma geração que foi machucada, que cresceu cresceu com problemas paternos, e a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa se atentar a essas coisas, porque elas nos impedem de viver muitas coisas no Senhor. Amém? E os Salmo 139, né? Não fomos gerados meramente ao acaso, ou simplesmente por um descuido de nossos pais biológicos. O nosso Deus Pai, planejou, nos amou primeiro, desejou e escreveu os nossos dias em seu livro, cada um deles escrito e determinado, mesmo quando nenhum deles havia ainda. E eu fico pensando assim e tentando trazer isso para nós, né? Porque é muito fácil quando a gente lê algo e aquilo vira uma verdade para nós, mas quando isso talvez não faz sentido na vida do Du, talvez não faz sentido na vida do Jonathan, e vocês podem ter certeza que não é vontade minha ficar falando isso para vocês, é vontade do Senhor mesmo, porque Ele liberou isso na minha vida e Ele declarou isso na minha vida. E com isso eu tento fazer com que vocês entendam, né? Que vocês, independente de tudo que viveram, independente das dificuldades, vocês realmente foram criados pelo Senhor. Vocês foram desejados por Ele. E ontem eu fui lá na Arca ver o Otaviano ministrar. Eu não tinha visto ele ministrar ainda louvor lá na Arca. Eu tinha visto ele aqui só. Mas ele vivia me chamando direto e era meio difícil, né? Daí eu tava pensando e a mãe me mandou mensagem. Daí linkou as coisas, eu falei com o pastor. Tinha falado com o Luciano, eu ia trabalhar, mas acabou que eu não precisei trabalhar ontem. E já juntou as coisas, eu acabei indo lá. E eu fiquei assim, admirado, porque agora fugiu o que eu ia falar. Que é admirado com a forma assim que o Senhor tem cuidado mesmo. Porque a gente que é filho de crente, tem aquele ditado, né? Filho de crente, crentinho é. E não foi assim pra mim. Não foi assim, pros meus irmãos, né? E ontem eu pude ver, assim, uma realização do Senhor na minha família. E fiquei muito feliz. Chorei bastante, porque só a gente sabe, né? O que a gente passa. E
fiquei pensando como a gente tenta fugir do Senhor, né? Como diz nos Salmos, no Salmo 139. A gente tenta fugir dele, mas a presença dele não tem como falar. Ela acaba nos encurralando, sabe? E não sei como foi para vocês, talvez a vida de vocês foi assim sempre, mas eu posso falar algo que acontece comigo e tenho certeza que hoje acontece com vocês, independente de onde a gente tente ir, onde a gente tente estar, a presença dele é onisciente, onipotente, onipresente. E nada que a gente faça, nada que a gente tente fazer vai ter força nenhuma com ele. Porque, como eu falei, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente, a força dele não tem como a gente comparar. Onipresente, ele está em todos os lugares. Onisciente, ele sabe de tudo, ele criou tudo. E esses salmos, ele declara essas verdades do Senhor. Davi está declarando as verdades do Senhor, as verdades que o Senhor realmente diz para nós. E quando nós intercedemos aqui, quando nós bradamos aqui no culto, vocês precisam ter certeza que vocês estão falando, o que vocês estão falando para ele, ele já falou para vocês. Eu estava prestando atenção aqui, estava adorando e prestando atenção na Dona Marisa, e como é bom a gente adorar o Senhor em verdade mesmo. Como é bom a gente adorar o Senhor sabendo que o que flui de nós é uma verdade. Sabe? O pastor Juliano falou aqui sobre a gente vir ligado para o culto. E tenho certeza que quando eles estavam lá no templo, quando eles começavam lá, não tinha bagunça. Era um lugar livre para chegar lá e sentir a presença, em bradar, mas não tinha bagunça. E para que a gente viva essas verdades do Senhor, a gente precisa ter, como que eu posso dizer, ter zelo na casa dele, ter zelo pelo que ele falou de nós, porque não vale de nada a gente saber que nós fomos criados por ele, que ele nos fez de modo maravilhoso, que para onde a gente for, ele vai nos perseguir, se a gente não der honra para ele, não zelar por ele, porque daí a gente vai acabar caindo naquilo que quem tem promessa não morre. Isso é uma mentira. A gente precisa fazer esforço também, a gente também precisa entregar algo para ele, algo verdadeiro, porque não é só ouvir o que ele fala, a gente também precisa fazer o que ele fala. Amém? Amém. Como eu vinha falando, né? Tentar fugir do Senhor é um erro. Tentar fugir dele é saber que a gente vai perder. E ao decorrer da minha vida, eu fui criado, né, na igreja, e por rebeldia minha, eu decidi fazer as coisas que me convinham, que me agradava no momento, e eu acredito que tudo isso o Senhor já sabia, né? Ele realmente sabia, tudo isso já estava escrito, e foi dessa forma que eu precisei vir para cá. Mas quando nós experimentamos, quando nós vivemos, né, isso, aí nós já sabemos a verdade. Aí nós já temos a verdade. Aí não é mais o que o Senhor escreveu.
aí é só rebeldia nossa. Então, se nós ouvirmos essa verdade, nós precisamos caminhar para ela. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. Sim, Espírito Santo. Todas as vezes que nós tentamos fugir de Ti, Senhor, o Senhor nos encontra, Pai. Sabe quando nós nos sentamos, quando nós levantamos, sabe quando trabalhamos, Pai, quando descansamos, todos os dias das nossas vidas o Senhor acompanha, Pai. Sim, Jesus. Tentar fugir de Ti sempre será um erro, Pai, porque o Senhor nos persegue. Sem Ti nós não vivemos, Pai. Sem Ti nós não somos nada. Mas nós temos uma verdade, nós somos criados por Ti, nós somos criados para Ti, Senhor. Nós declaramos essas verdades que o Senhor já nos disse, Pai. Em nome de Jesus. Nós rendemos nosso coração a Ti. Rendemos nosso coração a Ti. Rendemos a Ti, Yeshua. Nós nos rendemos a Ti, Jesus, nessa noite. Peço, Senhor, que nos nossos dias de hoje, Pai, nós possamos viver e ser tocados como Davi, Pai. Como Davi viveu, Pai. Com as verdades que ele disse, Pai, que eram verdades que o Senhor já tinha falado, Pai. Eu acho muito doido olhar os salmos e ver as coisas que Davi falava. Porque nos nossos dias, se alguém falasse aquilo que ele fala, as pessoas ficariam ajoelhadas, olhando, extasiadas, porque tudo que ele falava era realmente assombroso, Pai. Era realmente belo, porque ele declarava as belezas do Senhor, Pai. Eu te peço, Senhor, que nos nossos dias o Senhor revele, Pai, a sua beleza através das nossas vidas, Pai. Te peço, Senhor, que independente, Pai, de todas as coisas que nós vivemos, nós venhamos declarar a sua beleza, Pai. Que nós venhamos declarar o quão perfeito o Senhor foi e é. Declarar que nós não somos nada sem Ti, mas que contigo, Pai, nós somos
únicos, Pai. Sim, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa colocar essa verdade no nosso coração, que nós possamos ser tocados pela sua presença, que nós venhamos ser ministrados por Ti em todos os dias de nossas vidas, mas que nós, assim como o pastor Juliano falou, não venhamos esperar a dor para entregar a verdade que o Senhor já nos disse. Nós temos uma verdade, nós só precisamos proclamá-la. Então, Senhor, eu peço, Pai, que na nossa geração o Senhor levante homens e mulheres que proclamam as suas verdades, Pai. Assim como Davi proclamou, assim como os mestres da música liberavam em canções, eu peço, Pai, que o Senhor derrame sobre a nossa geração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Sei que eu fui muito breve, mas realmente foi isso que o Senhor quis declarar hoje. Realmente foi isso que Ele quis falar. Eu esperava que eu falasse mais, mas de todo o coração, gente, o que eu quero que vocês entendam é que vocês foram desejados por Ele. Vocês foram planejados por Ele. Que vocês foram como uma pessoa que está costurando, como uma pessoa que está tecendo todo o cuidado, sabe? Qualquer erro estraga tudo. E Ele não errou. Ele foi perfeito. Então a forma que Ele te fez é única. Talvez se você tem um irmão gêmeo, Ele fez você e seu irmão gêmeo. Mas a forma é única. Então você precisa crer nisso. Você precisa caminhar nisso. Você precisa andar e os lugares que você pisar precisam ser tocados por isso, sabe? Vocês precisam resplandecer a glória dele e nós não podemos vir para este lugar e adorar o Senhor como se nós não tivéssemos ouvido nada dele. Eu tenho comigo assim que independente do dia que eu estou passando, independente do quão ruim ou bom foi a minha semana, eu preciso entregar algo para Ele. E às vezes não vai ser algo perfeito, mas o Senhor, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, tudo que a gente fizer, Ele já sabe. Tudo que a gente fizer, Ele conhece. Então, aquilo que o pastor Juliano falou, talvez a gente veja, algumas pessoas possam ver, pastor, mas é verdade, gente. A gente precisa entregar aquilo que Ele já nos entregou. Como a intercessão. Interceder é falar aquilo que o Senhor já nos disse. E a gente precisa proclamar essas verdades, assim como eu proclamo o Salmo 139, todos os dias que eu acordo, vou ler a Bíblia, eu sempre leio o Salmo 139, porque ele é uma verdade para mim. E se tiver um dia que eu estivesse me sentindo mal, pensando nos meus pais, pensando em qualquer outra coisa, eu leio o Salmo 139 e eu vejo essa verdade que o Senhor disse para mim. Essa verdade que o Senhor liberou através de Davi. E eu peço que vocês, não como prioridade o Salmo 139, mas que vocês liberem essas verdades, porque isso são decretos na nossa vida. Nós precisamos liberar estes decretos. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Foi curta, eu sei, mas foi o que o Senhor quis liberar através de mim. Eu não quero falar nada que o Senhor não me disse. Eu não quero falar nada que vem de mim.
mas eu quero falar tudo que vem dele. E eu espero que vocês realmente tenham sido tocados por ele e que vocês cultivem, que vocês reacendam todos os dias e cultivem, reguem aquilo que o Senhor liberou para vocês. Amém? Vou estar orando para encerrar a palavra e talvez o pastor nem está ligado lá, está na salinha, mas amém, gente. Senhor, eu te agradeço, Pai, por ter nos criado dessa maneira, Pai. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos moldado também, Pai, como um vaso. E mesmo o Senhor tendo nos criado dessa maneira, o Senhor até hoje, Pai, nos molda. O Senhor até hoje, Pai, nos modifica em algumas áreas, mas tudo, Pai, para render glórias a Ti, tudo para exaltar o Teu nome. E eu te peço, Pai, que o Senhor continue, Pai, ao decorrer dessa semana, Pai, ao decorrer dos dias, continue declarando isso sobre nós, que você, Espírito Santo, nos lembre essas verdades, assim como estes salmos, Pai, nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu do meu coração. Eu peço que o Senhor coloque também, Pai, versículos, que o Senhor coloque as verdades no coração de todos aqui, Pai, e que através disso, Pai, outras vidas sejam tocadas através dessas verdades. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Pai, que serão pessoas, homens e mulheres, que declararão as verdades que o Senhor já nos disse. Que serão homens e mulheres que onde pisarem resplandecerão a glória do Senhor. Que serão homens e mulheres que saberão que foram criados, que foram planejados, que foram tecidos desde o ventre de suas mães. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.